Agora sobre saúde dos olhos. Muitos alunos estão voltando para as aulas e não estão conseguindo enxergar direito. E por que não está conseguindo enxergar direito? Vamos ver na reportagem? Aqui, ó, no Balanço Geral. No Brasil, tem mais de 30 milhões de crianças matriculadas nas escolas. Pelo menos é o que indica o último Censo Escolar de Educação Básica, divulgado pelo Ministério da Educação. Esse dado é em relação ao ensino infantil e fundamental. E agora, com o início de mais um ano letivo, a expectativa é que esse número aumente. Quem também está de olho nessa criançada no período de volta às aulas são os oftalmos. Cerca de 20% dessas crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Por isso, nesse começo do ano, os médicos e especialistas reforçam a importância dos pais e professores perceberem os sinais de um possível diagnóstico. Os principais problemas oftalmológicos que a gente tem no mundo, a primeira causa é a necessidade de uso de óculos. Então, a miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe, a hipermetropia, que geralmente as crianças nascem em hipermétropes baixos, mas a gente tem crianças com uma alta hipermetropia e essa dificuldade tanto para longe quanto para perto, principalmente, e o astigmatismo. Astigmatismo é a visão borrada tanto para longe quanto para perto. E aqui fico alerta, existe uma doença muito comum no nosso meio que se chama ceratocone. É uma doença no qual o hábito de coçar os olhos faz com que a córnea fique deformada, muitas vezes até mesmo no formato de um cone. Isso faz com que a visão fique embaçada. Inicialmente pode ser tratada com colírios de uso de óculos, mas em fases intermediárias e avançadas, pode até mesmo ser necessário cirurgias e o transplante de córnea. Segundo os especialistas, a visão está diretamente ligada à facilidade de aprendizado. Se a criança tem dificuldade para enxergar, por exemplo, ela pode perder informações importantes em sala de aula, ficar desmotivada ou até mesmo apresentar falta de concentração. Por isso, é fundamental que os pais e professores fiquem atentos aos sinais. Se a criança tem um costume de se aproximar muito de livros, cadernos e telas, é um sinal de alerta. Além de dificuldade para enxergar o quadro ou copiar alguns conteúdos corretamente. Se ela se queixar frequentemente de dor de cabeça ou cansaço ocular, fique atento. Ela também pode lacrimejar excessivamente ou ter sensibilidade à luz. Certo desinteresse por atividades que exigem esforço visual, como leitura e desenho. E ter a tendência a piscar excessivamente ou esfregar os olhos com frequência. Muitas vezes a criança não dá sinais. Isso que é interessante. Por isso que é tão importante a procura, nesse início das aulas, com um médico oftalmologista, porque se a pessoa não consegue ter esses sinais perceptíveis, muitas vezes numa fase inicial é só passar um óculos, prescrever um óculos. Muitas vezes a criança nem vai usar o resto da vida aquele óculos, vai usar por um período, mas ela vai estimular aquele olho. Então, a grande dica aqui é: faça uma avaliação com o médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Uma forma de ajudar na prevenção é realizar testes rápidos de visão. A Prefeitura de Maringá, por exemplo, criou a Assessoria de Educação Especial e Inclusão Educacional da Deficiência Visual. E o pessoal desse setor faz um trabalho muito bacana nas escolas municipais. Nós priorizamos lá, desde a rede infantil, da educação infantil, visitas onde nós realizamos testes informais e, por meio desses testes, nós conseguimos detectar possíveis comprometimentos visuais, como o estrabismo, a miopia, catarata congênita, entre outros. Após essas respostas desses testes informais, nós sinalizamos para a família, a necessidade de uma avaliação oftalmológica, que é o oftalmo que vai detectar se realmente tem a necessidade de fazer uso de um óculos. Esse trabalho nas escolas pode ser o primeiro passo para o tratamento da criança. Porém, não dispensa a visita ao oftalmologista. No fundamental também nós realizamos o teste de Snellen, onde nós detectamos a acuidade para longe. E esse aluno que apresenta uma acuidade inferior, também a família é notificada e solicitada a fazer uma avaliação com o oftalmo. Se você tem uma criança muito pequena que já está na escola, porém que ainda não fez uma avaliação com o médico oftalmologista, pode ser que essa criança tenha uma necessidade de uso de óculos e, se não for feita essa avaliação adequada, os pais não vão saber que ele precisaria usar um óculos. A avaliação do médico oftalmologista e a prescrição de um óculos, eles podem mudar de forma definitiva não só
o desempenho dessa criança na escola, mas também como ela vai se comportar no futuro e como vai ser o desenvolvimento até mesmo financeiro, funcional e social dessa criança. Tá aí. E o correto é os pais levar os seus filhos no oftalmo mesmo, entendeu? Por quê? Porque a criança não vai reclamar. Ela pode perceber que ela não está conseguindo enxergar lá no quadro onde a professora está escrevendo, mas ela não vai reclamar. Ela vai ter alguma maneira para tentar superar esse momento, entendeu? Mas olha o tanto de crianças, de jovens que já está na sala de aula usando óculos. Então precisa-se dos pais, quanto antes, levar os seus filhos. Vem comigo aqui. E um dos problemas maiores da criança tá com um problema de visão, tá na minha mão aqui, ó. É isso aqui, ó. É o aparelho celular. Quem me falou isso, por isso que eu estou falando da televisão, é a doutora Edna Almodin, que é uma das mais especialistas. Ela tem um hospital de olhos aqui em Maringá. Inclusive foi ela que fez a cirurgia da minha esposa. Esse probleminha aqui. Por quê? Porque as crianças estão ficando o tempo todo assistindo o celular de pertinho, não é? Vendo ali os joguinhos, vendo ali os filminhos, os desenhos aqui, ó. E a criança não tira o olho daqui. E isso força a vista. Mas é uma forçada de vista que demora quanto tempo que a criança fica aí com o celular na mão? Entendeu? Então, esse aqui é um dos problemas. E aí, forçando a visão, a criança vai perdendo. E aí, a situação é difícil. Por exemplo, minha filha, ela tem problema, ela tem um óculos de bastante grau. E ela orientou, a doutora Edna orientou. Você vai fazer uma leitura, precisa fazer uma leitura, está na universidade, ok. Só que depois você olha pro horizonte, assim. Você tem que olhar pro aberto, que daí você consegue descansar. É mais ou menos assim para vocês entenderem. O nosso olho é um músculo. E aí você ficar de perto assim, ó, você está forçando o músculo o tempo todo. É a mesma coisa de uma pessoa na academia ficar lá 3 horas dando porrada lá para aumentar o músculo. Aí, vai dar BO na sua visão, na visão do teu filho. Então, levar a criançada para o oftalmo para ver se está com algum problema ou não. Porque a criança não vai reclamar. E aí, quando você perceber, pode ser tarde demais.